Sempre que a Rússia parece avançar na guerra, a Ucrânia surge com algo novo. A inovação está no centro da campanha de guerra assimétrica da Ucrânia, e são os soldados, equipamentos e a infraestrutura logística da Rússia que continuam pagando o preço. Em novembro, a Ucrânia atingiu a Rússia com uma nova bomba mortal, causando caos atrás das linhas russas. E faz isso ao dar à Ucrânia um drone que permite cobrir as regiões de médio alcance da guerra, que a Ucrânia não conseguia atingir antes. O drone FP-2, segundo a United 24, foi trazido para a Ucrânia pela Firepoint. As mesmas mentes técnicas que criaram o míssil Flamingo agora ajudam a Ucrânia a atacar a Rússia à distância. Enquanto o Flamingo foi projetado para carregar uma carga explosiva muito mais pesada do que os drones de longo alcance que a Ucrânia tem usado contra a Rússia durante a guerra. O FP-2 foi criado para fornecer poder de fogo pesado e atingir alvos antes inacessíveis à Ucrânia, que ficam atrás das linhas de combate. A United 24 Media divulga as especificações básicas do novo drone. Ela afirma que um FP-2 pode carregar até 105 quilos, cerca de 231 libras. Só isso já torna o drone uma perspectiva assustadora para as forças da Rússia. A carga útil do FP-2 é de 10 a 20 vezes maior que a de um drone FP-5 comum. Isso indica que o FP-2 é feito para atingir alvos mais pesados que tanques e blindados. O Serviço de Segurança da Ucrânia, ou Serviço de Segurança da Ucrânia, afirma isso ao observar que consegue usar o FP-2 para atingir locais que a Rússia utiliza para logística, coordenação de suprimentos e deslocamento de tropas. Já voltamos para falar como a Ucrânia usa o novo drone. Outra vantagem do FP-2 sobre a maioria dos drones de curto alcance usados pela Ucrânia é seu alcance de cerca de 200 quilômetros, 124 milhas. Isso dá opções à Ucrânia. Ela não está mais limitada pelo curto alcance de seus drones First Person View. A Ucrânia pode usar os FP-2 para causar grandes danos nas linhas de combate e atingir posições russas antes consideradas seguras. Curiosamente, esse 200 km é 1.200 km menor que o do FP-1 que a Firepoint criou para dar à Ucrânia outra opção de atacar a Rússia. A troca de alcance faz o FP-2 levar uma ogiva bem mais pesada que o FP-1 Plus. Novamente, tudo é questão de opções. A Ucrânia agora possui o FP, um FP-2 e outros drones e mísseis de longo alcance para atacar a Rússia, para ataques de médio alcance e drones First Person View para patrulhar as linhas de combate. Isso assusta a Rússia. A Ucrânia possui uma ofensiva de drones capaz de eliminar quase qualquer alvo. A RBC Ucrânia detalha o novo drone ucraniano e informa que a Firepoint lançou duas versões. A FP-2 tem orientação autônoma, ideal para alvos estacionários. Tudo o que a Ucrânia precisa fazer é definir as coordenadas, e o drone se guia sozinho até a zona de ataque. Quanto à segunda variante, ela permite o controle manual da FP-2 por meio de um link de rádio, tornando-a semelhante a um drone FP-5. Um operador de drones ucraniano pode usar o link de rádio para guiar a FP-2 até um alvo móvel, ou garantir acerto em alvo parado. Isso pode ser difícil demais para a primeira variante. Já dissemos isso antes. Opções. A RBC Ucrânia destaca que a FP-2 tem arquitetura muito parecida com a FP-1, o que é um grande ponto positivo para a Ucrânia. A Firepoint já iniciou a produção em massa da FP-1. A produção já é padronizada. Então, o fabricante pode aplicar os mesmos padrões ao desenvolvimento da FP-2 sem grandes esforços. Assim, a Firepoint consegue fabricar os novos drones FP-2 mais rapidamente. Por isso, já vemos eles sendo usados no campo de batalha. Escrevendo para sua coluna no Medium, Ryder Blackthorne acrescenta que a Firepoint já projetou instalações móveis, configuradas para aparecer em caminhões militares. Essas possibilitam implantação rápida em qualquer ponto da Ucrânia, tornando o FP-2 móvel devido ao seu grande alcance. Esses caminhões ampliam a mobilidade ao permitir que operadores ucranianos se aproximem do alvo russo antes de lançar seus FP-2s. Francamente, a Ucrânia acabou de receber um drone assassino contra o qual a Rússia praticamente não tem defesa.
Ou como Blackthorne coloca, o FP2 é um brigão de campo de batalha, não um assassino de longo alcance como o FP1. Mas é isso que você quer quando o inimigo está entrincheirado. Atacar com força, rapidez e seguir avançando. Blackthorne destaca que o FP2 é o drone ideal, chegando no momento certo para a Ucrânia. Sobre o alcance, ele afirma que perder 1.200 quilômetros em relação ao FP1 não é realmente um sacrifício. A Ucrânia já possui drones que alcançam grandes distâncias no território russo. O que faltava era um drone capaz de atingir alvos a centenas de quilômetros na Ucrânia ocupada. O FP2 atende essa necessidade. A Rússia ficará atenta à quantidade de danos que um drone tão poderoso pode causar. No entanto, ela pode querer se consolar, acreditando que um drone tão potente deve certamente custar uma fortuna para a Firepoint construir. Essa crença está equivocada. Talvez o atributo mais importante do FP2, além do seu alcance e poder de fogo, seja o seu preço. O drone custa apenas $55.000 para ser construído. Este drone tem poder de fogo comparável a muitos mísseis e custa bem menos para construir. Isso é enorme para a Ucrânia, porque a guerra contra a Rússia tem sido muito cara. Apesar da boa defesa da Ucrânia, o impacto na economia foi grande. A Responsible Statecraft abordou essa questão monetária em artigo de março. A publicação disse que, mesmo com o fim da guerra em março, a Ucrânia poderia falir, indicando risco financeiro ao país. Para equilibrar as contas, em 2026, a Ucrânia precisaria reduzir o orçamento militar em 80% e economizar $41 bilhões. Pode haver outras opções. Por exemplo, o jornal The Guardian relata que a União Europeia está analisando o uso dos ativos russos congelados para fornecer um empréstimo substancial à Ucrânia. Isso pode chegar a $1,575 trilhão nos próximos anos. No entanto, essa proposta ainda está em andamento, e não há garantias de que esse empréstimo será concedido. Para a Ucrânia, desenvolver um novo drone que possa atingir tão forte quanto o FP2 e custe tão pouco quanto ele é essencial para reduzir seu orçamento de defesa. Em um momento em que todo o país pode enfrentar problemas financeiros, há, no entanto, outro lado dessa moeda de baixo custo. A Ucrânia ganha ao criar armas baratas e eficazes, enquanto a Rússia é bastante prejudicada. David Kirachenko, do Instituto Lowy, afirmou em artigo de junho que drones baratos da Ucrânia já causaram grandes prejuízos financeiros à Rússia. Ele destacou a Operação Teia de Aranha, em que a Ucrânia infiltrou drones First Person View baratos na Rússia com caminhões. Drones atacaram diversos aeródromos russos, gerando prejuízo de $7 bilhões e inutilizando até um terço da frota de bombardeiros estratégicos da Rússia. A Ucrânia não revelou o custo da operação, mas drones First Person View usados podem custar só $400 cada. Como Kirichenko disse, drones de algumas centenas de dólares, lançados remotamente de um container, causaram bilhões em prejuízo à Rússia. Um adversário estrangeiro mais poderoso pode copiar as inovações de Kiev no futuro. E já há rumores sobre o risco dos navios cargueiros chineses. Adversários com muitos recursos são futuros problemas para a Rússia. Mas neste momento está lidando com uma versão da Ucrânia que pode custar à Rússia milhões ou até bilhões de dólares. Com o uso de drones que custam apenas milhares de dólares para serem construídos, não subestime o quanto essa relação custo-benefício é importante para a Ucrânia. A Rússia também enfrenta seus próprios problemas econômicos. Putin gastou centenas de bilhões de dólares em sua operação militar e levou a economia russa à beira da destruição. Em setembro, o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, afirmou que o país terá dificuldades para manter os gastos atuais com a guerra. Os números mostram que a economia russa está esfriando, disse Reshetnikov durante uma conferência econômica realizada em São Petersburgo em junho. Pelo sentimento atual dos empresários, a Rússia já está quase entrando em recessão. Isso parece ser um alerta que Putin não está ouvindo. Ele diz que a Rússia ter apenas 1% de crescimento do produto interno bruto em 2025, contra mais de 4% em 2024, faz parte do plano. De alguma forma, não é. Putin está mentindo descaradamente para justificar seus gastos insanos com a guerra na Ucrânia. A Ucrânia pode tirar proveito disso com armas como o FP,
FP-2 usando seus drones para continuar destruindo valiosos ativos militares russos a uma fração do custo desses ativos. Com o avanço acelerado da Rússia rumo a um colapso econômico, em breve, talvez não consiga repor esses ativos. E mais uma coisa sobre o FP-2. Ele é tão capaz de atingir alvos russos à noite quanto de destruí-los durante o dia. Isso mostra como a Ucrânia já utiliza seu novo drone para causar caos atrás das linhas russas. Afinal, especificações impressionantes não importam se a Ucrânia não provar que o FP-2 está pronto para combate. Mas já provou várias vezes, como relata a mídia United 24. Em 2 de novembro, este veículo informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia fez ataques precisos com drones FP-2. Todos esses ataques ocorreram em áreas ocupadas da Ucrânia, sugerindo que a Ucrânia enviou seus novos drones para trás das linhas de combate. Segundo a mídia United 24, os alvos eram depósitos militares e bases usadas pela Rússia para coordenar e abastecer soldados que lutam contra a Ucrânia e estão a quilômetros de distância. O Serviço de Segurança da Ucrânia divulgou mais detalhes em uma postagem no Telegram em 2 de novembro. O Serviço de Segurança da Ucrânia informou que as forças especiais Alfa da Ucrânia realizaram ataques de precisão contra posições inimigas em áreas ocupadas temporariamente. Foram atingidos locais de equipamentos e pessoal usados na logística e distribuição inimiga. Não surpreende que as forças especiais Alfa tenham sido escolhidas para um dos primeiros usos do FP-2 em combate. O Grupo Alfa, uma das principais forças especiais da Ucrânia, atua em guerra assimétrica, captura de alvos valiosos, operações secretas e ataques de longo alcance contra inimigos. É um coringa entre as forças especiais e mostrou eficácia desde a invasão da Ucrânia por Putin. As forças especiais Alfa destruíram um comboio de paramilitares chechenos rumo a Kiev nos primeiros dias da invasão. O grupo também esteve fortemente envolvido na batalha por Kharkiv e capturou vários espiões, infiltrados e simpatizantes russos durante o curso da guerra. Este grupo executa quase qualquer missão, sendo ideal para demonstrar as capacidades dos novos drones FP-2 da Ucrânia. A Rússia não pode negar os ataques, pois o Serviço de Segurança da Ucrânia divulgou imagens mostrando o que a Ucrânia fez com seus novos drones. O vídeo exibe múltiplos alvos sendo atingidos, aparentemente por drones. Algumas imagens parecem ter sido feitas pelos FP-2 ao se aproximarem dos alvos, indicando capacidades similares aos drones FP-5. Talvez fossem versões controladas manualmente pela Ucrânia. De qualquer forma, as imagens mostram várias grandes explosões que destacam o poder entregue pelo FP-2. Quase todos os alvos são prédios que a Ucrânia teria dificuldade em danificar com drones First Person View de curto alcance e potência. A Ucrânia foi além. Em 3 de novembro, a Euromaidan Press informou que o Serviço de Segurança da Ucrânia havia causado ainda mais caos atrás das linhas de frente da Rússia com outra série de ataques. Temos mais informações sobre esses ataques do que sobre os de 2 de novembro, especialmente sobre localizações. Em 3 de novembro, a Ucrânia atingiu 2 instalações logísticas em Lugansk, ambas regularmente usadas pelas tropas russas. A Euromaidan Press afirma que as forças especiais da Ucrânia usaram o Telegram para dar mais informações sobre esses ataques. Perto da cidade de Dovzhansk, um local de descarregamento de combustíveis e lubrificantes foi atingido pelo fogo. Perto de Roskishna, uma unidade das Forças de Operações Especiais destruiu um depósito logístico das forças de ocupação. A mesma publicação observou que a interrupção era o plano da Ucrânia com o ataque de 3 de novembro. Além de dificultar que a Rússia consiga suprimentos tão necessários para suas tropas na linha de frente, os FP-2 também destruíram combustível destinado ao agrupamento central dos soldados russos. A Ucrânia está sendo inteligente aqui. Em vez de permitir que a Rússia desloque suas tropas com força total, a Ucrânia está focando nas linhas de suprimento que abastecem esses soldados. Isso significa que a Ucrânia ainda precisa neutralizar os ataques russos ao serem lançados. Mas os soldados contra quem a Ucrânia está lutando têm menos equipamentos, combustível e outros suprimentos, tornando os alvos muito mais fáceis para os drones First Person View da Ucrânia. Esta é a ofensiva de drones em várias camadas já citada.
A Ucrânia utiliza drones FP-2 para enfraquecer a retaguarda russa e, em seguida, drones FP-2 para eliminar soldados russos que ficam sem apoio logístico. A Euromaidan Press acrescenta que o ataque em Dovzhansk ocorreu a cerca de 150 quilômetros, ou aproximadamente 93 milhas atrás das linhas de frente. Então, a Ucrânia já está aproveitando o alcance dos seus FP-2 para causar muitos danos. Quanto ao ataque em Roshkizna, ele ocorreu em um subúrbio de Lugansk, que fica a cerca de 90 quilômetros, ou aproximadamente 56 milhas atrás das linhas de combate. Como nos ataques de 2 de novembro, há imagens, e o que vemos em 3 de novembro é quase igual. Imagens gravadas pelos drones que a Ucrânia usou mostram eles se aproximando dos alvos antes de acertarem em cheio. Desta vez, não vemos explosões, o que sugere que a Ucrânia não tinha drones de reconhecimento gravando o que estava fazendo em Luhansk. Ainda assim, isso não importa. Vemos o que está acontecendo pelas perspectivas dos FP-2, o que já é prova suficiente para demonstrar que a Ucrânia acertou em cheio com seus novos drones. A Rússia deveria estar preocupada. O FP-2 foi liberado e já está causando muito mais dano do que seu preço de 55 mil dólares americanos sugeriria que ele poderia causar. Mesmo assim, a Rússia não deve se preocupar só com esse drone. O que o FP-2 nos mostra, talvez mais do que qualquer outra coisa, é que a Ucrânia está constantemente adaptando sua estratégia de drones para levar em conta as táticas da Rússia. O alcance médio russo era um desafio para a Ucrânia, resolvido pelo FP-2. Esse drone inovador não é a única novidade que a Ucrânia apresenta, enquanto a guerra com a Rússia segue para 2026. Veja a gamificação, por exemplo. No dia 3 de novembro, o Guardian publicou uma reportagem afirmando que a Ucrânia criou um sistema de recompensas semelhante a um videogame para seus operadores de drones. 2024, o sistema recompensa soldados com pontos para compra de drones e armas. Em uma loja online chamada Brave One, há mais de 100 drones e veículos autônomos disponíveis, sugerindo que os operadores de drones da Ucrânia estão usando o jogo criado pelo seu país para aprimorar seus equipamentos. A abordagem está funcionando, como diz o The Guardian. Equipes de drones no sistema de bônus Army of Drones mataram ou feriram 18 mil soldados russos em setembro. Agora são 400 drones na competição, contra 95 em agosto. A própria ideia evoca imagens dos operadores de drones da Ucrânia conduzindo a guerra como se estivessem jogando Call of Duty. Pode parecer sombrio para alguns, mas a gamificação da guerra com drones oferece um incentivo para que esses operadores destruam mais tropas e equipamentos russos. Talvez o jogo ofereça um pouco de leveza para uma tarefa que de outra forma seria brutal. De qualquer forma, a Rússia deveria se preocupar com o alto número de soldados perdidos em um mês para jogadores do novo jogo de drones da Ucrânia. Inovações ucranianas incluem drones para defesa em camadas, semelhante ao ataque multicamadas, ao qual o FP-2 agora contribui. O Ucrânia Informed abordou a nova estratégia defensiva em artigo citando o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. Escrevendo no Facebook, Siersky disse: "Estamos criando um sistema em camadas para combater os shahids e gerans inimigos. Nossa missão é criar mais equipes, treinar operadores de interceptação e fornecer sistemas de ataque e radares mais eficientes. São drones contra drones. A Rússia, atacando ou se defendendo, já não consegue mais evitar as ameaças aéreas da Ucrânia. Se essas defesas multicamadas funcionarem com o FP-2 e drones FP-2 ucranianos, a Rússia estará em grande apuro. A Ucrânia pode atacar tropas russas na retaguarda com FP-2, usar drones FP-2 na linha de frente e barrar avanços com defesas anti-drone. Está evoluindo rápido. Talvez não sejam só os FP-2 causando problemas à Rússia. Uma empresa lituana criou um drone experimental poderoso que em breve poderá realizar ataques coordenados em enxame contra alvos russos. Esse drone não ficará na Lituânia, está indo para a Ucrânia para se juntar ao crescente conjunto de drones ucraniano. Saiba mais sobre esse drone e suas capacidades em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre armas. A Ucrânia se prepara para enfrentar a ameaça russa. Obrigado por assistir.